Olá, turminhas do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Érica Ribeiro. A partir de agora, eu quero ver quem vai ficar ligadinho na programação e não vai perder um minuto dessa aula. Combinado? Então, preparem o material de vocês, deixem em cima da mesa e anotem todas as informações importantes da aula, ok? A tia já estava ficando com saudade de vocês, acreditam? Que bom ver que tá todo mundo aí do outro lado da telinha. Gostaria muito de dar um abraço em cada um de vocês, mas como não podemos agora, ó, recebam um abraço virtual da tia, tá bom? Um abraço bem forte e vamos para a nossa aula de hoje. Então, hoje vamos para mais uma aula de língua portuguesa e o nosso tema hoje é reportagem. Vamos descobrir um pouco mais sobre esse tema, sobre esse gênero textual? Então, antes da gente falar sobre esse gênero maravilhoso que iremos estudar essa semana, a tia vai explicar o texto de fluência que vocês deverão fazer uma leitura silenciosa. Vocês lembram como é a leitura silenciosa que a tia explicou na aula passada? Então, vamos relembrar? Hoje vocês realizarão uma leitura silenciosa do texto Como as brincadeiras podem aliviar o estresse gerado pela pandemia. A leitura silenciosa é um momento muito particular e especial. É onde acontece a primeira interação com o texto lido. Então, vocês deverão fazer uma leitura visual sem o uso da voz. Divirtam-se e leiam quantas vezes conseguirem, tá bom? Então, é aquela leitura ó, só com os olhinhos, não pode mexer a boquinha, combinado? Então, vamos descobrir qual é o texto que vocês deverão fazer a leitura silenciosa de hoje? Quem vai ler junto com a tia? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Como as brincadeiras podem aliviar o estresse gerado pela pandemia? Para a profissional Débora Pérez, o estresse como uma emoção pode ser aliviado no brincar. Um brincar livre e genuíno, sem necessidade de intermediação de grandes tecnologias. Pois muitos autores da psicologia se referem ao brincar como a forma da comunicação infantil. Portanto, o brincar é o modo das crianças se expressar, fantasiar. É o modo da criança se expressar, fantasiar, expor suas ideias e sentimentos. A recomendação em geral dos médicos é que a criança até 2 anos não tenha acesso às telas, TVs e jogos digitais. A brincadeira com os adultos, outras crianças familiares, pessoas do seu convívio, sempre será a melhor opção para o desenvolvimento. A neuroplasticidade, que é a característica do cérebro de aprender, se modificar nesses primeiros anos, está em grande potencial, explicou a psicóloga. Brincadeiras de esconde-esconde, pique-pega, amarelinha, cantigas de roda, bolinha de sabão, historinhas com fantoches, bonecas, bolas, são brincadeiras simples e que podem trazer bastante benefício às crianças. Descrever o que a criança está fazendo, por exemplo. A bola está com o papai, agora com a mamãe, agora com você. São algumas dicas deixadas por Débora. Disponível em udia.ig.com.br/macaé/2020/0959863353. Reportagem traz dicas de como aliviar a ansiedade infantil na pandemia através de brincadeiras que identificam as emoções. .html. Vocês gostaram desse texto? Então, esse será o texto que vocês deverão fazer uma leitura silenciosa. Pratiquem quantas vezes vocês conseguirem, ok? Então, vamos para o estudo do nosso gênero textual de hoje. Nosso gênero textual dessa semana se chama reportagem. A reportagem é um texto jornalístico, não literário, que ele é veiculado pelos meios de comunicação, como o jornal, a televisão, o rádio, revistas, internet, dentre outros, certo? Então, vamos ver aqui algumas características da reportagem. Ela tem como intuito informar e criar opiniões. Então, é um gênero textual que tem como por objetivo informar o público leitor, informar o leitor, certo? Então, ao mesmo tempo que ela busca informar, ela busca criar uma opinião também nesse público. Então, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião na sociedade, ok?
A reportagem é expositiva e narrativa, pois ela expõe informações sobre um determinado assunto para informar as pessoas. Pode ser descritiva e narrativa, ou seja, ela descreve ações dentro de um tempo, espaço e personagens. Então, o tempo é quando aconteceram essas ações, o espaço é onde aconteceram e os personagens são as pessoas envolvidas dentro dessa temática, ok? E é um texto opinativo, ou seja, ele expõe um juízo de valor sobre o tema que está sendo abordado, ok? Lembrando que o repórter é a pessoa responsável por apresentar a reportagem, que deve focar em temáticas de interesse da sociedade. Textos escritos em primeira e terceira pessoa. Presença de títulos. Então, a reportagem, assim como a notícia, ela possui geralmente dois títulos. Um título principal e mais abrangente, que chamamos de manchete, e um título secundário, que pode ser entendido como um subtítulo, certo? Que ele é mais objetivo. Foco em temas sociais, políticos, econômicos, certo? Temas esses voltados para o interesse da sociedade. Linguagem simples, clara e objetiva, que é uma linguagem que busca essa aproximação com o leitor. Então, é uma linguagem simples, de fácil compreensão, certo? Discurso direto e indireto. Então, discurso direto permite que a pessoa fale em primeira pessoa, certo? E o discurso indireto é uma narração feita em terceira pessoa, quando outra pessoa vai citar a fala de outra pessoa, certo? Então, geralmente as falas das pessoas dentro da reportagem, elas aparecem entre aspas, ok? Objetividade e subjetividade, ou seja, pode conter opiniões também dentro desse texto ou não. Linguagem formal, ok? É a linguagem da nossa norma culta. Textos assinados pelo autor, então geralmente no final da reportagem está lá assinado quem foi o responsável por elaborar aquele texto. E fotografias. Normalmente essas fotografias elas aparecem com legendas para o leitor poder visualizar ainda melhor aquela temática, certo? Para ele poder entender. Então, a imagem, a fotografia, ela é muito importante também dentro de uma reportagem, porque ela pode reforçar o conteúdo daquela reportagem, ou ela pode trazer uma informação nova. Então, é sempre importante ler as legendas para você entender melhor o que significa aquela fotografia dentro daquele contexto, ok? Então, vamos entender agora a notícia dessa reportagem, certo? A notícia, ela tem como por objetivo relatar acontecimentos recentes, certo? Para informar o leitor, ok? Ou o público em geral, porque às vezes a notícia pode aparecer na televisão, em outros veículos, certo? Então, a notícia, ela tem que ser bastante relevante, de interesse da sociedade, para poder chamar a atenção do leitor, ok? Então, sendo assim, a notícia, ela tem uma vida útil, vamos dizer que ela é temporal. Com o tempo, ela vai perdendo a sua validade. Então, vai depender dos próximos acontecimentos. Apesar dela servir para expor, para transmitir acontecimentos recentes e relevantes, ela pode ir perdendo a sua validade com o passar do tempo. A reportagem, no entanto, ela já tem esse intuito de informar o leitor com base em dados objetivos, estudos de dados, entre outros elementos importantes. Então, podemos dizer que a reportagem ela é mais ampla e mais abrangente do que uma notícia, geralmente, certo? Então, com base nessa reportagem também, ela pode levantar um debate sobre aquela temática e responder alguns questionamentos sobre o tema, ok? Então, entenderam a diferença entre notícia e reportagem? A notícia, ela é mais recente, certo? E ela tem um prazo de validade. Já a reportagem, ela é mais ampla, ela possui mais dados sobre aquele assunto, ok? Sobre aquela temática. Então, vamos entender agora a estrutura. Bom,
que a reportagem, comparado com a notícia, elas possuem uma estrutura bastante similar, ok? Embora a reportagem seja mais ampla e menos rígida em sua estrutura textual. Então, a reportagem ela pode trazer opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análises de dados de pesquisa, causa e consequência, dados estatísticos, dentre outros elementos importantes. Então, vamos entender um pouco mais da sua estrutura? A reportagem ela conta com a presença de títulos, como a tia já citou anteriormente. Então, a reportagem ela possui um título principal, que chamamos de manchete, que é mais abrangente, certo? E um título secundário, que é o subtítulo, que ele é mais objetivo, mais específico, ok? Temos a lead, então na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos. Então, neles deverão conter informações importantes que serão discorridos no texto pelo autor. Sendo assim, a lead, ela é entendida como um resumo daquele texto, certo? Então, as palavras-chave serão apontadas ali nesses primeiros parágrafos, ok? Então, ela é entendida como um resumo, onde aparecerão as palavras-chave. E o corpo do texto é o desenvolvimento do texto sem perder de vista o conteúdo que foi apresentado na lead, certo? Então, nessa parte do texto, o autor ele reúne todas as informações importantes e os organiza em um texto coeso e bastante coerente. Então, vamos entender melhor essa estrutura? Então, temos aqui um pequeno resumo do que a tia já mostrou para vocês, o que a tia já falou para vocês. Reportagem. Reportagem é o gênero textual que apresenta informações detalhadas sobre temas específicos e ou assuntos de grande relevância baseadas na observação e na análise direta de fatos e de dados relacionados. Então, a estrutura da reportagem não segue um padrão. É um modelo fixo, principalmente no corpo do texto. Isso ocorre porque cada repórter costuma ter estilo próprio e o adapta aos formatos de cada meio de comunicação. Então, temos o título destacado do corpo do texto, é a síntese sugestiva da reportagem, sua função é chamar a atenção do leitor. Então, só lembrando que a manchete, ela tem que ser criativa, ok? Para quê, tia? Para chamar a atenção do leitor. Quando o leitor vê aquela manchete, ele, essa reportagem eu vou querer ler, ok? Então, a manchete, o título, deve ser bem criativo. O subtítulo, situado logo abaixo do título, procura apresentar de maneira resumida informações básicas sobre o texto. A lead, que é o primeiro parágrafo, faz uma apresentação do tema e traz uma contextualização do assunto que será desenvolvido ao longo do texto. O desenvolvimento, essa parte do texto desenvolve o tema e seus aspectos mais relevantes, garantindo a profundidade necessária para a plena compreensão das informações. E a conclusão? A conclusão tem por objetivo retomar e confirmar as informações apresentadas anteriormente. Além disso, procura fechar o texto com algumas reflexões. Então, o desenvolvimento e a conclusão fazem parte do corpo do texto. Só lembrando que é onde o repórter organiza todas essas informações importantes e elabora um texto coeso e coerente, certo? Então, muitas reportagens apresentam fotografias, gráficos, tabelas e mapas, entre outros recursos, a fim de explorar dados estatísticos e fornecer outras referências. Esses recursos visuais recebem o nome de iconografia e facilitam a compreensão de determinadas mensagens pelos leitores. Então, como a tia já falou, assim como as fotografias, em uma reportagem também pode aparecer gráficos, tabelas, mapas e outros recursos, tudo para facilitar a compreensão do leitor acerca daquela temática. Certinho? Então, vamos ver agora o roteiro de uma reportagem, certo? A reportagem, ela tem que responder algumas perguntas. O que? Quem? Como? Quando? Onde? E por quê? Certo? Então, o que é a temática daquela reportagem, o que foi que aconteceu, com quem, são as pessoas envolvidas, os personagens envolvidos,
Como é o enredo, certo? Onde será explorado o desenvolvimento e na conclusão. Como foi que aquilo aconteceu? Quando é o tempo? Onde é o local? E o porquê é o motivo, certo? Então vamos ver aqui um exemplo de uma reportagem. Quem trabalha não brinca. Passar roupa, lavar louça, varrer casa são atividades de milhares de crianças brasileiras que fazem trabalhos domésticos. Leia algumas histórias à procura de serviço, certo? Da enviada especial a Belo Horizonte. É domingo, dia de jogar futebol ou andar de bicicleta. Luciano 10 deixa a brincadeira de lado e anda pela vizinhança na favela Boa Vista, em Belo Horizonte, à procura de trabalho. Um terreiro para limpar, uma pia com vasilhas para lavar. Outra tarefa oferecida ao menino é lavar banheiros. Ele demora uns 20 minutos para limpar um banheiro bem sujo. O preço depende do tamanho. Se for pequeno, cobra R$ 1. Um grande, uns R$ 3, calcula. O dinheiro é dividido com a mãe. Só observando, gente, que essa parte foi colocada entre aspas, porque ele demonstra uma parte da fala do menino, certo? Então, aqui foi empregado o discurso direto. Atenção para o perigo de uma criança executar esse tipo de trabalho, pois há risco de contaminação pelo contato com vírus e bactérias e de intoxicação por produtos químicos. Para o Luciano, não é um trabalho difícil. Primeiro joga a água, passa o sabão na parede toda, lava a pia e a privada com detergente, depois esfrega um pano no chão e joga um pouco de desinfetante. Então, mais uma vez, a fala do menino, certo? Entre aspas. Sábado também não é seu dia de descanso. Após ajudar a mãe a arrumar o quartinho onde mora, ele vai ao supermercado, ajuda o pessoal a carregar as coisas. E a hora de brincar? Quase não brinco de nada, não. Luciano conta que foi ele quem decidiu aos 8 anos de idade ir atrás de trabalho. Não gosta de ficar parado e a situação de casa não é boa. A história de Luciano chama a atenção por ele ser um menino que é trabalhador doméstico, atividade feita por 95,6% das meninas no Brasil. Mas sua diversão ocorre durante a semana. Depois das aulas pela manhã, Luciano faz cursos de capoeira e de teatro na ONG Circo de Todo Mundo, em BH, GR, certo? ONG, sigla de organização não governamental. Então, vocês acharam interessante essa reportagem? Então, vamos entender um pouco aqui da sua estrutura. Qual dessas partes é o título? Vamos lá? Então, os títulos é Quem Trabalha e Não Brinca. E o subtítulo, Passar roupa, lavar louça, varrer casa são atividades de milhares de crianças brasileiras que fazem trabalhos domésticos, certo? Então, Quem Trabalha e Não Brinca é a manchete. E essa outra parte, passar roupa, lavar louça, varrer casa, são atividades de milhares de crianças brasileiras que fazem trabalhos domésticos. É o subtítulo, certo? Que é mais específico. Então, próximo. Esse primeiro parágrafo chamamos de lead, certo? Que ele vai dar um resumo sobre toda aquela notícia. E os outros parágrafos são o corpo do texto, ok? Todo mundo visualizou direitinho a estrutura aqui da entrevista? Os títulos, a lead e o corpo do texto. Certinho? Todo mundo entendeu? Muito bem. Então, agora vamos analisar esse texto. Qual é o gênero textual do texto lido, gente? Qual é esse gênero que acabamos de estudar? Vamos lá? Quero ouvir vocês. Ah, muito bem. É uma reportagem. Como a reportagem está organizada? Ela está organizada em parágrafos, certo? Divididos com a sua estrutura de título, subtítulo, a lead e o corpo do texto, certo? Com o desenvolvimento e a conclusão. Para que serve uma reportagem, gente? Qual é o intuito de uma reportagem, o seu objetivo? Vamos lá? Quero ouvir vocês. Ah, muito bem. A reportagem, ela serve para informar o leitor e, ao mesmo tempo, ela prevê criar uma opinião. Perfeito.
Onde encontramos esse tipo de texto? Quais são os veículos de comunicação que transmitem esse tipo de texto? Vamos lá? Isso mesmo, em jornais, revistas, internet, rádio, televisão. Vocês estão muito espertos. Estão acertando tudo, não é mesmo? Qual o tema abordado no texto lido? Do que o texto trata, gente? Do que ele fala? Vamos lá? Ah, o texto fala sobre o trabalho infantil, mais especificamente sobre o trabalho de uma criança que realiza trabalhos domésticos, não é mesmo? Então, todo mundo entendeu direitinho? Então, agora, pessoal, todo mundo vai se organizar, porque na próxima aula iremos fazer o nosso momento de leitura de leite. Então, todo mundo vai organizar o seu material, vai ao banheiro rapidinho, vai tomar uma água, vai relembrar, vai se concentrar para relembrar tudo o que estudamos, tá? E eu aguardo vocês daqui a alguns minutinhos, porque a tia trouxe um monte de atividade legal, a nossa historinha também que vocês adoram, e temos um desafio no final da aula. Então, eu quero ver qual a criança que não vai perder nem um segundo. Então, não saiam daí, ok? Até já! Tchau, tchau!